Imagens ao vivo de São Paulo, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cercado por apoiadores, pela imprensa. E a nossa câmera ali tentando registrar isso, né? Travou, Bruno. Aí está. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista. Opa, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então, Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo. Nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes. Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse por que passou a democracia brasileira no período em que ele lá esteve, com atritos com o Supremo Tribunal Federal, e isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. Agora a gente vai olhar os números de novo para atualizar, enquanto você acompanha a festa em Brasília, na capital federal, né? A festa de apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com a vitória agora oficial, com números do TSE. Nós temos 98,91% de urnas apuradas, Renata. Qual é o número deste momento? O número deste momento, Lula aparece com 50,83% dos votos válidos, Bolsonaro com 49,17%. Vou dizer exatamente o número absoluto de votos que cada um deles tem neste momento. Lula, 59.630.140 votos. Bolsonaro, 57.675.427 votos. Esses números sofrerão pequenos ajustes, porque falta pouco mais de 1% das urnas para apurar. No momento, 1.960.000 votos de diferença. Exatamente. Votos de diferença a favor do candidato Lula, que decretaram já a vitória, mas, como você disse, ainda pode se alterar, pode se aumentar até um pouquinho essa diferença.